Você acredita que Jesus Cristo é o seu salvador pessoal e que o sacrifício dele redimiu os seus pecados? Se a resposta for positiva, eu tenho duas coisas para te falar. Primeiro, comenta "eu creio" aqui nos comentários. Eu quero ver quantas pessoas realmente acreditam nisso. E a segunda coisa, você é um israelita. É isso mesmo, um israelita. Quer entender melhor sobre esse assunto? Fica até o final desse vídeo. Já aproveita para se inscrever e deixar o like. Meu nome é Daniel e você está no Logos Bíblicos. Abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12, verso 2. Eu farei a leitura na Bíblia de Jerusalém. Acompanhe na sua versão de preferência. Sabeis que, quando éreis gentios, éreis irresistivelmente arrastados para os ídolos mudos. Meu irmão, minha irmã, preste muita atenção no tempo em que o verbo ser está conjugado aqui. Vós éreis gentios. Se vós éreis gentios, significa que já não sois. A cosmovisão judaica do primeiro século, a cosmovisão que Paulo tinha quando escreveu esse texto, dividia os seres humanos em dois grandes grupos, judeus e gentios. Ora, mas o que exatamente significa um gentil? Para explicitar o significado deste termo, eu farei a leitura do mesmo versículo na tradução do Novo Mundo. Atente-se. Sabeis que, quando éreis pessoas das nações, estáveis sendo conduzidos para aqueles ídolos sem voz. Percebeu algumas diferenças? Eu destaco aqui a principal delas. Traduziu-se aqui nesta versão, não gentil, mas pessoas das nações. E essa tradução, ela de fato pode ser feita. Apesar de não ser fiel ao termo grego que Paulo escreveu, é uma tradução possível, porque ela mantém o sentido. Mas que termo é esse? Me acompanhe na leitura do texto no original, em grego. Leremos agora as palavras que o próprio apóstolo Paulo escreveu. Oidate, roti, rote, etne, ete, prosta eidola, ta afona, hosan, egeste, apagomenoi. Preste muita atenção no termo etne. Este termo é a origem de palavras da língua portuguesa como étnico, etnia. Acho que agora você conseguiu perceber por que gentios, que advém da palavra gentes, do latim, é uma tradução possível para o termo etnes. Assim como pessoas das nações ou pessoas étnicas também são traduções possíveis. Em algumas versões, este versículo também consta como quando éreis pagãos, ou quando vocês eram pagãos. Traduz-se então etne como pessoas das nações, gentios, pagãos. Tudo isso torna bastante evidente um dado, no mínimo, interessante. Nós, irmãos, não somos gentios. Nós éramos. Uma vez que nos convertemos ao cristianismo, uma vez que aceitamos a Jesus Cristo como o nosso Salvador pessoal, que verteu o seu sangue para nos salvar, para nos dar a vida eterna, a partir deste momento, deixamos de ser gentios, deixamos de ser pagãos, deixamos de cultuar os ídolos deste mundo e passamos a cultuar apenas o verdadeiro Deus. Veja, essa carta foi enviada para o povo de Corinto, uma cidade grega. Ali haviam muitas pessoas que, de fato, eram idólatras, no sentido mais imediato da palavra idolatria. De qualquer forma, hoje também o mundo está cheio de idolatria. Muitos de nós, antes da conversão, fomos idólatras. E é por isso que esse texto, que Paulo escreveu há 2000 anos, ainda se aplica para muitos de nós. Talvez para a maioria de nós. Corinto era uma cidade extremamente corrompida. E ainda assim, as pessoas daquela cidade tiveram a oportunidade de se transformar em israelitas. De forma análoga, hoje nós vivemos num mundo extremamente corrompido. E as mesmas palavras que Paulo proferiu e dirigiu para os coríntios, ele também, através do Espírito Santo, dirigiu a nós. Éreis gentios. Éreis pessoas das nações. Agora, porém, sois
somos pessoas da verdadeira nação, a Israel espiritual, uma Israel mais excelente. Muitas pessoas, ao assistirem esse vídeo, considerarão tomar um voo para Tel Aviv, para Jerusalém, e solicitar a cidadania naquele país. Ora, meu irmão, minha irmã, não é disso que estamos falando. Nós não estamos falando de sermos israelitas carnais. Você já ouviu esse termo? Um israelita carnal? Nós estamos falando de sermos israelitas espirituais. Para evidenciar isso para você, eu convido-te a abrir em 1 Coríntios, capítulo 10, verso 18. Volte algumas páginas na sua Bíblia. Considerai o Israel segundo a carne. Aqueles que comem as vítimas sacrificadas não estão em comunhão com o altar? Aqui vemos um recurso retórico que Paulo se utiliza, ele faz uma analogia com a nação de Israel segundo a carne. Pense comigo, se há uma nação de Israel segundo a carne, há também uma Israel segundo o Espírito. É dessa Israel que eu e você pertencemos. É essa Israel que sempre existiu e sempre existirá. Essa é a verdadeira Israel, que não é delimitada por fronteiras e que existirá para sempre. Isso é ou não é maravilhoso? Eu gostaria ainda de mostrar esse mesmo versículo para você em língua grega, na língua em que ele foi escrito. Blepete ton Israel katasarka. Uk oi estiontes tas tisias koinonoi tu tisiasterio eisim. Veja. Israel katasarka. Esse é o termo. Israel katasarka. O Israel segundo a carne. Fica evidente aqui, na língua grega, as palavras que o próprio apóstolo escreveu, que há uma Israel segundo a carne. Sim, aquela Israel que já existiu nos tempos de Paulo, que passou toda a história e chegou até os nossos dias, e até hoje ainda existe, hoje representada por um Estado que pertence a este mundo. E nós não pertencemos a este mundo. Nós não pertencemos a esta nação de Israel segundo a carne. Nós pertencemos a uma Israel mais excelente. Ó, meu irmão, não pense que os nossos queridos irmãos israelitas, segundo a etnia, segundo a carne, não podem também pertencer a essa maravilhosa Israel espiritual. Eles podem. E nós temos o dever de levar a mensagem, pois a maioria deles não aceita o Evangelho. Assim também nós temos o dever de levar essa mensagem para todas as nações, não apenas para os judeus, não apenas para os brasileiros, mas para todo povo, tribo, língua, raça. Você pode ajudar esse projeto ao se inscrever aqui nesse canal, ao curtir, ao compartilhar este material e, claro, comentar aqui para que eu possa fazer mais materiais, fazer materiais cada vez de maior qualidade. Então eu peço que você deixe sugestões aqui nos comentários. Qual versículo você gostaria de ver aqui no canal? Quais textos das Sagradas Escrituras você gostaria de ver sendo analisadas em língua grega, em língua latina, as línguas antigas, que podem lançar luz aí na nossa compreensão do texto sagrado, que vão nos auxiliar a entender essa mensagem que Deus nos deixou através dos seus apóstolos, através dos seus profetas. Se você acompanhou o vídeo até aqui, eu agradeço muito a sua atenção e que a graça de Cristo esteja com todos. Muito obrigado.